Olá, bem-vindos ao Diálogo Brasil. Com mais de 30 anos, o Programa Brasileiro de Combate ao HIV/AIDS mantém o pioneirismo. Em 1996, foi o primeiro do mundo a distribuir de graça o coquetel de medicamentos que impede a multiplicação do vírus. A partir de janeiro, vai oferecer autotestes na rede pública. Mas nem todas as notícias são boas. O número de infectados voltou a crescer. E essa preocupação é uma das razões da nossa conversa de hoje, com duas autoridades no assunto. A diretora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem, e a infectologista Valéria Paz, do Hospital Universitário de Brasília. Mas a jornalista Graciele Bittencourt vai nos trazer alguns dados antes da gente começar a conversar aqui no estúdio. Desde que foi descoberto em 1981, o HIV/AIDS já causou a morte de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 36 milhões de pessoas vivem com a doença. Entre elas, 1.800.000 crianças com menos de 15 anos de idade. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que cerca de 866 mil pessoas vivam com HIV/AIDS. O país é referência mundial no combate à epidemia. E esse programa bem-sucedido conseguiu diminuir muito o número de mortes. Mesmo assim, Maranhão, temos cerca de 40 mil novos casos a cada ano. Então, o que o Brasil ainda precisa fazer para evitar que novas pessoas contraiam o vírus? Graci, esses números são significativos e eu vou transferir a sua questão à Adele, começando com você, perguntando o que a gente pode deduzir desses dados que a gente acabou de ver. Esses dados são gerados pelo Ministério da Saúde anualmente através do seu boletim epidemiológico. E nós também monitoramos, através de um convênio tendo aceitado as metas da ONU, do UNAIDS especificamente, as metas do 90-90-90. Para se chegar ao 90-90, é preciso estimar o número de casos. Então, esse número que é colocado é uma estimativa de 860 mil pessoas infectadas no Brasil. Eu vou te pedir um pouquinho que explique o que é essa meta 90-90-90, para quem esteja em casa nos assistindo, entenda melhor essa referência. Tá certo. Então, se faz anualmente um número estimado de pessoas infectadas com o vírus. E depois se calcula qual é o percentual desse estimado que está diagnosticado no país. E dos diagnosticados, quantos estão em tratamento. E dos que estão em tratamentos, quantos estão com carga viral indetectável. Então, é essa a meta 90-90 até o ano de 2020, do qual o Brasil é signatário. Mas, assim, esse é uma meta que o Brasil praticamente vem alcançando. Nós já temos 84% da população diagnosticada e dessas 75% já em tratamento. E das que estão em tratamento, praticamente mais de 90% estão com carga viral indetectada com menos de 50 mil cópias, que significa que essas pessoas não transmitem o HIV. O desafio hoje é novas infecções. E essas novas infecções estão acontecendo em jovens, principalmente de 15 a 24 anos de idade, que são homens que fazem sexo com outros homens. Então, novamente, a epidemia de HIV no Brasil, ela é uma epidemia concentrada no que nós chamamos de populações chaves ou populações mais vulneráveis, como é o caso dos HSH. Dizer também que para mulheres, em todas as faixas etárias, existe redução, exceto nas mulheres acima de 60 anos de idade, onde a epidemia continua crescendo. Valéria, a Adele nos traz números que nos remetem a um exercício positivo nesse combate. O que é que mais preocupa? Também ela diz a questão do crescimento desse número de mulheres com mais de 60 anos. Tem uma razão específica para isso? Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para identificar essas pessoas infectadas, porque uma das questões que pode acontecer nessa faixa etária é que as pessoas não se percebem sob risco. Então, numa pessoa idosa, por exemplo, muitas vezes ele começa a perder peso, eu suspeito de câncer, suspeito de outros problemas de saúde. Não vai pensar E não me lembro HIV. que essa pessoa pode estar sexualmente ativa e pode ter adquirido o HIV, e é uma faixa etária que possivelmente a adesão ao uso de preservativos é menor
menor, porque muitas vezes não fez parte, né, da juventude, dos idosos. A questão do HIV foi uma questão um pouquinho mais recente. Mas se é uma questão dos idosos não perceberem esse risco que correm, no caso dos jovens, é por descuido na informação mesmo, ou por não sentir mais medo de que sejam alcançados pelo HIV? Sim, parcialmente, né? Eu gostaria de colocar também que muitas vezes até os profissionais da saúde, né, falham em solicitar os testes, né? Muitas vezes a gente ainda percebe essa barreira, né? Já existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina recomendando que sejam solicitados os exames sorológicos, mas é uma questão, acho que, cultural ainda, né? Por falar numa questão cultural, o cineasta Daniel Souza gravou um depoimento para a gente. Ele é filho do sociólogo e ativista dos direitos humanos Herbert de Souza, Betinho, e sobrinho do humorista Enfio e do músico Chico Mário, 3 vítimas da AIDS. Os irmãos eram hemofílicos e contraíram o vírus em transfusões de sangue. Vamos ver o vídeo do Daniel. Talvez a maior vitória ou o maior instrumento de mobilização e de conscientização que a gente teve naquela época foi a luta contra o preconceito, né? O que acontecia naquela época era que existia um grande preconceito contra principalmente os gays e contra os soropositivos em geral. Então eles muitas vezes morriam simplesmente sozinhos, quase clandestinos. Então é muito importante, né, nos 30 anos do aparecimento da epidemia, que a gente relembre como era antes, né? E que a gente saiba o que a gente precisa fazer daqui para frente. Adélia, ele falou sobre a questão do preconceito décadas atrás. O preconceito ainda é uma questão a ser enfrentada hoje? Com certeza. Só para que você tenha uma ideia, o Brasil é campeão em assassinatos de pessoas trans do mundo. Nós temos o maior número de assassinatos, demonstrando com isso que existe muito preconceito, principalmente contra a comunidade LGBT, o que afasta essas pessoas dos serviços. Então, se a pessoa se sente estigmatizada, ela passa a não buscar o serviço. E também existe um adicional, que existe também preconceito dentro dos próprios serviços de saúde. Nós estamos agora com uma agenda em parceria com o NAIDS, no sentido de trabalhar estigma e discriminação entre profissionais de saúde nas unidades de saúde, porque dando acesso às pessoas, as pessoas buscam muito mais. O jovem, por exemplo, ele tem uma outra formação, voltando onde cresce a epidemia. Então, o Ministério da Saúde, ele tenta levar a testagem aonde as pessoas estão. Em parceria com o Unicef, nós temos o Viva Melhor Sabendo Jovem, que são eventos que são feitos através de trailers de testagem, que fazem com que a população jovem acesse mais rapidamente a testagem do que buscar uma unidade de saúde. Da mesma forma, outras populações mais vulneráveis, nós já testamos em praticamente 3 anos quase 150 mil pessoas através de fluido oral com a testagem levada pelas ONGs. Ou seja, é preciso mudar a abordagem, é preciso mudar o alcance. Isso. Porque se você hoje testa e se a pessoa é positiva, com o tratamento para todos, você inicia tratamento, a pessoa se torna indetectável e não transmite o HIV. Então, o tratamento hoje também é uma forma de prevenção. Porque se você tem pessoas vivendo com carga viral indetectável, você não tem a transmissibilidade do vírus. Valéria, você dizia do cuidado que tem que ter até com profissionais de saúde, né? Então, essa população trans que chega nos serviços, né, muitas vezes você chamar essa pessoa pelo nome que ela deseja ser chamado faz toda a diferença para ela se sentir acolhida, para ela se sentir à vontade, né? Muitas vezes ela ainda não teve a oportunidade de modificar oficialmente a documentação, mas a gente tem que acolher essas pessoas, trazer para perto de nós, que é para a gente poder oferecer todos os cuidados, né, que ela merece.
E em relação aos jovens, eu gostaria de colocar isso também, né? Que uma das questões, as mulheres muitas vezes ainda vão no ginecologista anualmente, ainda fazem, né, algum tipo de avaliação, mas os meninos jovens que não têm problema de saúde, eles não têm acesso, né? Nem é oferecido o teste a eles. E nem buscam, né? Não tem acesso, parecem não ter uma preocupação, não tem isso, na sua lista de preocupações mais imediatas. Estão bem, sou invencível, né? Sou super-herói, estou curtindo minha vida, né? E às vezes essas estratégias de oferecer testagem em locais estratégicos, elas são fundamentais e ajudam e trazem essas pessoas para os serviços de saúde. E às vezes o diagnóstico do HIV é justamente a situação em que a pessoa vai iniciar um acompanhamento médico e a gente vai poder fazer outros tipos de intervenção, conversar sobre alimentação, sobre hábitos saudáveis, a respeito de uso de drogas, a respeito de prevenção de outras doenças. Quer dizer, Adélia, quando a gente olha o Brasil, existe uma região em que se identifica com maior incidência dos AIDS? Sim. Existem estados brasileiros que têm uma carga da infecção muito maior. Em função do quê? Você consegue identificar isso? Praticamente é devido à gestão local, né? Porque para você fazer um programa efetivo, existe necessidade de uma estruturação, de uma rede de atenção. Você tem que ter atividades que a gente chama de extramuros do serviço de saúde. E para isso tem que existir uma disponibilidade do gestor em estar executando determinados programas que não são os habituais dentro dos serviços de saúde. Eu acho que é muito importante o que a Valéria coloca com relação ao jovem e às mulheres de mais idade. Porque hoje as mulheres de mais idade, é preciso pensar que elas têm sim atividade sexual. E quando elas forem nos serviços para melhores idades, é importante a introdução o oferecimento das testagens. Para o jovem, a comunicação é um pouquinho mais complicada. Porque por mais que você institua iniciativas que ofereçam em trailer, etc., é preciso ter uma comunicação específica nesses meios outros digitais para poder falar com o jovem. Adélia, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta tratando mais dessa questão e aprofundando mais no tema de hoje. É já, não saia daí. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre os desafios de combate ao HIV/AIDS. Eu queria voltar ao tema que a gente encerrou no primeiro bloco, a questão da identificação dos estados, Adélia. A gente consegue enxergar no país pontos específicos onde essa questão precisa ser enfrentada com mais eficácia, mais eficiência? O HIV e a AIDS são de notificação obrigatória. Portanto, o departamento, através da sua página, inclusive, você pode chegar até os 5.500 e poucos municípios brasileiros e colocar o nome do município e o nome do estado, e você tem todos os dados epidemiológicos desse município. Então, o boletim, ele lida de uma forma bastante completa e, portanto, nós sabemos exatamente onde estão o que nós chamamos de hotspots epidemiológicos, que são os locais onde a carga da infecção é maior, por município, inclusive. Então, existem municípios onde as taxas de detecção de AIDS, taxa de mortalidade, de transmissão vertical, são mais elevadas do que outros municípios. Então, a saber, nós temos, por exemplo, no estado do Amazonas, uma situação bem característica de uma mortalidade mais elevada, e as razões dos diferentes estados, elas dependem muito de vários fatores. No Amazonas, a gente coloca que pode ser, inclusive, porque o vírus navegou nos rios da Amazônia e atinge muito município com dificuldade de acesso. Mas existem municípios que a questão, ou estados, que é a gestão local. É preciso estabelecer uma linha de cuidado com todos esses elementos que a gente vem discutindo aqui nesse programa. Então, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, têm também
taxas bastante elevadas. Então, nem sempre é o fator estrutura financeira, econômica, né? Às vezes é questão de gestão mesmo, né? Exatamente, Tá exatamente. bom. Olha aqui, nós vamos ver o depoimento do presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, Renato da Mata. Vamos ver o que ele disse. Nós temos um projeto de lei em andamento que está na Câmara dos Deputados, que é de número 10159/2018, é a Lei Renato da Mata, porque estava havendo um chamamento no pente fino, chamado pente fino da Previdência Social, que chama todas as pessoas que estão aposentadas para uma nova reavaliação e perda da aposentadoria. E no caso das pessoas soropositivas, essas pessoas estão aposentadas há mais de 10, 15 ou 20 anos, na casa dos 50 anos, e elas não têm como retornar ao mercado de trabalho. Além do forte estigma, discriminação, elas têm comorbidades e que são irreversíveis. E, portanto, não tem cabimento, né, essa questão, esse chamamento e essa desaposentação dessa população. Valéria, essa questão que o Renato traz é muito significativa, né? E preocupante, né? Sim. Bom, temos um lado, né, que seria o tratamento que está disponível hoje, ele é eficaz, né, então ele permite conter totalmente a progressão da infecção, o controle do vírus. Mas, em muitas situações, por exemplo, quando o paciente já é diagnosticado numa fase muito avançada ou ao longo do curso da doença, né, os pacientes que já têm mais tempo de infecção pelo HIV, eles podem realmente ter muitas comorbidades e que podem impactar realmente na capacidade laboral e tudo. Então, é preciso fazer uma avaliação muito cuidadosa para que as duas coisas sejam conciliadas, né, a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que essa pessoa tenha acesso, né, ao tratamento e todo o suporte necessário. Mas eu queria complementar essa questão, porque o que o Renato da Mata coloca é aquelas pessoas que no início da epidemia, eu não sei, a Valéria é mais jovem, mas eu me lembro muito bem, nós tínhamos no serviço uma assistente social que cuidava só da aposentadoria. A partir do momento que você dava o diagnóstico de AIDS, automaticamente a pessoa requeria a sua aposentadoria. Então, são pessoas, imagine você, que têm 20, 30 anos já de aposentadoria. E com essa medida que foi proposta de desaposentar essas pessoas, imagina ficar fora do mercado de trabalho 20, 30 anos. Então, a principal argumentação do Renato da Mata é essa, fora que há 30, 20 anos atrás, os efeitos colaterais das medicações eram gravíssimas. Então, e as pessoas só começavam a tratar quando tinham infecções oportunistas. Então, eram pessoas já com agravos muito maior do que se tem hoje. Hoje a medicação não dá efeito colateral, hoje as medicações começam a ser tomadas quando a pessoa ainda nem sequer apresentou nenhuma infecção, a pessoa está bem, sua imunidade está boa. Então existe uma diferença muito grande. Eu queria parabenizar o Renato, porque recentemente foi aprovado na Câmara e já tinha sido aprovado no Senado Federal, a lei, projeto-lei Renato da Mata, que leva o nome dele, né? O senador Paim, que foi a pessoa que apresentou, já nombrou o nome do Renato da Mata, que é uma pessoa vivendo com HIV há muitos anos. Pois é, Adele, quando o Renato gravou esse depoimento para nós, esse projeto ainda não tinha sido aprovado. Mas agora é claro que é uma vitória saber que o projeto andou. E ele é um bravo lutador por essa causa junto à Previdência e agora esse projeto-lei está indo para a sanção presidencial. Valéria, a Adélia acabou de falar sobre diferenças de tempo, diferença de informação. A informação é um pressuposto fundamental nessa luta contra o HIV e a AIDS, não é isso? Com certeza, né? Então, a gente acompanha aí a história. Felizmente, apesar de ser mais jovem, eu tenho alguns pacientes que felizmente sobreviveram a esse período mais duro da epidemia e estão aí acompanhando realmente com essas comorbidades, mas estão vivos, estão bem e com carga viral indetectável. Agora, no teu entender, as técnicas de comunicação que a gente dispõe hoje, elas alcançam o público que precisa ser bem informado sobre essa questão?
Nós precisamos diversificar, né, porque isso modificou bastante, né, ao longo do tempo. Hoje em dia, por exemplo, a internet é um local, assim, crucial. As pessoas buscam muita informação na internet e aí a gente precisa garantir que a informação mais confiável esteja lá no local onde essas pessoas estão procurando, né. O público jovem, muitas vezes, não assiste televisão e procura na internet. Então, por exemplo, se não há diálogo a respeito de sexualidade, a respeito de formas de prevenção do HIV, a respeito de onde buscar o teste, essa pessoa tem que achar essa informação no local de fácil acesso, né? Um exemplo seria na internet. Quando você diz não há diálogo, Adele, eu queria saber a tua impressão sobre o trato dessa questão. Ela merece mais atenção da família, da escola? Tem alguém aí que tem maior responsabilidade, no seu entender? É porque eu acho que a gente podia dividir um pouquinho essa questão. Existem os jovens hoje muito bem informados sobre como prevenir, sabem usar o preservativo, etc. Mas não tornam esse objeto de prevenção como uma constante na sua vida sexual. Como convencer para isso, né? Então, e aí entram todos esses meios de comunicação alternativos. Nós temos procurado trabalhar com youtubers, temos procurado trabalhar dentro de aplicativos de encontro. Então, nesses locais, é essa questão do convencimento de que é necessário fazer a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ou usar de uma forma mais constante o preservativo. Aonde falar sobre isso? É claro que é nossa responsabilidade estar introduzindo esse tema em todos os meios de comunicação. Mas é importante também que a família retome para si a responsabilidade da discussão sobre a sexualidade e sobre as formas de prevenção. Porque, aparentemente, esse encargo foi deixado ao longo dos anos, transferido para a escola e para a sociedade como um todo, para o Ministério da Saúde, onde, na verdade, eu acho que nesse momento tão grave, onde nós estamos vendo o número de novas infecções crescendo entre os jovens brasileiros, é importante que se faça, então, essa retomada dessa discussão. Mas é importante falar na escola também. Na escola, na família, na escola, nos meios de comunicação. Então, eu acho que é uma mescla, né, de formas de chegar a esses jovens. A gente comentava aqui um pouco antes, Valéria, você dizia da dificuldade que se enfrenta com a falta de diálogo mesmo entre alguém que está com algum problema, com alguém que está exposto ao vírus HIV, que não conversa sequer com a sua família, né? Falar sobre sexualidade é um tabu, né? Muitas vezes você não tem liberdade para conversar dentro de casa sobre a sua preferência sexual, gosto de menino, gosto de menina, né? E aí você perde a oportunidade de falar sobre prevenção e hoje em dia o Ministério da Saúde nos oferece várias formas de prevenção. Eu acho muito interessante uma mandala da prevenção combinada, né? Então, por exemplo, dependendo, você realizar testes regularmente, você convidar o seu parceiro ou parceira para fazer testes de HIV, você tem uso do preservativo, você tem medicamentos pré e pós-exposição, tratamentos, vacinas, né? Então, isso tudo está ofertado, está disponível no SUS. Mas como é que eu vou utilizar? Como que eu vou fazer a minha opção? Qual que vai ser a opção de sexo seguro para mim? Né? Então, se a gente não falar sobre esse assunto, né, as pessoas não vão tomar para si. O que a gente quer é que as pessoas tomem posse da própria proteção e decida, não, para mim, o melhor método vai ser este ou aquele. Ok. Adele, quando a gente olha para trás, 32 anos de programa, o Brasil pioneiro nesse processo, o índice de controle dessa transmissão vertical, você tem elementos para dizer que até aqui a gente teve boas margens e teve sucesso nesse combate, é isso? Nesse enfrentamento? Apesar desse desafio que já foi bastante explorado, o que se observou foi, com o tratamento para todos, que iniciou em janeiro de 2014 até 2017, é a primeira vez que nós vemos uma queda da mortalidade. A primeira queda aconteceu em 1996, quando se iniciou o coquetel, e essa agora é a segunda maior queda da mortalidade. Só para que você tenha uma ideia, se calcula que nós, com essas novas medidas, nós estamos evitando anualmente 2.000 mortes por ano,
com essas medidas de tratamento para todos, um acesso mais facilitado, usando medicação que dá menos efeito colateral, que é o dolutegravir, e as pessoas tendo mais adesão ao tratamento. A transmissão vertical é outro exemplo de sucesso. Anualmente, existe uma média de 8 a 10 mil crianças que são expostas ao HIV, ou seja, que a mãe vive com HIV e está gestante. Só que crianças infectadas têm reduzido gradativamente e essa agora foi uma das maiores quedas novamente, né? Tem mais ou menos cerca de 200 crianças no ano de 2017 que ainda nasceram infectadas pelo HIV, que não precisariam, se a mãe fizer o pré-natal, fazer 2 testes durante o pré-natal, fazer o teste durante o parto, ela pode evitar que o bebê nasça sem o HIV. Valéria, a gente está terminando o nosso tempo, eu queria que em 30 segundos, muito rapidamente, você nos falasse um pouco sobre a perspectiva dessa luta daqui para frente. Rapidamente, para a gente encerrar. Nós já tivemos diversos ganhos, né, nos últimos anos com relação à medicação e acesso ao tratamento, mas eu acredito que agora o nosso grande desafio é incentivar a testagem, desmistificar o teste e isso a partir do diálogo e cada vez se falar mais sobre o assunto, inserir esse assunto da sexualidade, né, nos diversos meios de comunicação ou ambientes que nós estejamos. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Acho que a nossa conversa contribuiu para deixar mais claro esse assunto para quem nos assiste em casa. Esse é o nosso último programa da série 2018. A gente agradece a sua companhia e deseja um bom final de ano, umas boas festas para você. Até lá. Obrigado.